Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo, claro, aos seus pedidos de oração. Daqui a pouco a gente vai ler os nomes que estão aqui, mas a gente está conversando hoje sobre confissões, confissão e indulgências. O que são isso? Nós já vimos alguns VTs aí do Papa Francisco, 2 VTs dele, apresentando um pouco esse dado da misericórdia como uma necessidade nossa mesmo, né? E o último VT, por exemplo, o último vídeo, ele falando um pouco mais sobre a questão da dimensão misericordiosa, porque o coração precisa ser misericordioso e ser apresentado de uma maneira pura e limpa e agradável ao nosso Deus. Por isso a gente precisa viver bem esse tempo da misericórdia para que o nosso coração, de fato, seja um coração puro e um coração, claro, transparente e, claro, purificado também. Nossos pedidos de oração, como, por exemplo, o Evaldo José da Silva, ele é de São Paulo, capital. Ele pede oração por ele mesmo, pelas suas filhas Janaína, Maiara, Paloma e por toda a sua família. Muito obrigado, Evaldo. Ele tornou-se sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você viva a fidelidade no nosso trabalho, nos ajudando e, claro, percebendo que a Associação do Senhor Jesus é mais do que um meio de comunicação. É, de fato, uma opção de vida àqueles que acreditam nesse projeto de evangelização. A Maria Angélica de Oliveira, ela é de Paulínia, no interior de São Paulo, pede oração pela saúde dela mesma. Ela está internada, está com problema de coração e infecção na perna. Ela pede pela cura. Maria Angélica, claro, a gente vai rezar por você, viu? Com muito carinho aqui hoje. No finalzinho do nosso programa vamos apresentar as suas intenções de maneira muito especial, tá bom? A Linda Maria Saliba, ela é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, ela pede assim, a cura e libertação espiritual, pede pela libertação da sua casa, pela vitória, pede também por processos na justiça que eles têm, coloca vários nomes de várias pessoas aqui, são muitos. Linda Maria, olha, a gente vai ler, a gente vai apresentar aqui, estamos vendo o seu pedido e vamos apresentar no momento da nossa oração final. Que Deus te abençoe. A Hilda de Oliveira e Silva era de Poconé, no Mato Grosso. Pede oração por João Vitor, pede também por uma cirurgia para que tudo dê certo para ela mesma, não é? E pede também por toda a sua família. Pede por conversão, libertação e cura. A Maria José Roncato Cordeiro, ela é de Conchal, no interior de São Paulo. Pede oração por ela mesma em ação de graças pelo seu aniversário, que será no dia 13 de março. Que Deus te abençoe cada vez mais. Que Deus abençoe muito, claro. E também ela pede por todos os seus familiares. Valdeci de Oliveira Fonseca, de Simão Dias, lá em Sergipe, pede oração por sua saúde, pede por cura e libertação, pede pelas necessidades de todos os seus familiares. E assim, claro, a gente vai continuar daqui a pouco ler os nomes de todos os nossos irmãos e irmãs. Vamos tentar ler todos, viu? Vamos fazer o possível e o impossível, porque a gente sabe o quanto isso é importante para você e, claro, importante para todos nós também. No início deste bloco, quero falar com você daquele assunto, sabe, que todas as sextas-feiras a gente fala aqui, não só as sextas, mas todos os dias do nosso programa Você Pode Ser Feliz, a gente fala desse veículo de comunicação que chega até a sua casa com muito carinho, que é a nossa revista Brasil Cristão. Por que a gente fala da revista? Porque ela é importante para nós. Eu tenho um artigo todos os meses, nesse ano, eu tenho escrito nessa revista sobre o Ano da Misericórdia, justamente isso que a gente está falando aqui. E esse mês eu escrevi um pouco sobre esse ano, apresentando aquilo que para nós é importante, que é justamente a gente deixar-se modelar por Deus. Então você está vendo aí no seu vídeo, na sua tela, a revista Brasil Cristão, ao lado dela esse livreto, Reflexões para um Brasil Cristão. Aliás, é um desejo de todos nós, um desejo do Padre Eduardo, que todas as pessoas sejam, de fato, recebam pela evangelização essa ideia, esse dado de que ser cristão é, de fato, uma necessidade. E por isso, esse folheto, esse livreto, Reflexões para um Brasil Cristão, ele traz reflexões diárias do Evangelho. E aí você pode não só se motivar para aquele dia, mas entender um pouco mais sobre a sua vida religiosa e a sua vida de fé. Na revista Brasil Cristão desse mês, nós temos vários assuntos, vários. Nós temos aqui, por exemplo, olha, do Padre Eduardo, a ressurreição, Jesus ressuscitou, aleluia. Tem um texto, essa é a temática do texto, do assunto. Nós temos 10 anos preparando para um grande salto, que lembra que a gente tem falado aqui daquele projeto, de que milhões de lares recebam o sinal da Rede Século XXI. Então, esse projeto é o projeto necessário. Por isso, a gente precisa da sua participação, da sua contribuição, porque nós estamos naquela campanha Aumenta a Minha Fé. Inclusive, nós vamos ter até aqui, no final de abril, um momento muito importante para isso. Dentro disso, vários outros artigos que nós temos aqui, que eu recomendo que você que é sócio evangelizador
leia. E o artigo que eu escrevi sobre Nas Mãos do Oleiro dentro do Ano da Misericórdia. Nas Mãos do Oleiro, dizendo assim, olha, nós precisamos nos deixar ser moldados por Deus. Você está vendo aí, ó. Nós precisamos nos deixar ser moldados por Deus. Porque às vezes tantas coisas nós precisamos, né, viver, entender um pouco melhor. E aí, nesse artigo, eu tenho certeza que você vai poder, eu acredito muito nisso, que você vai poder receber nele um pouco mais de compreensão para esse Ano da Misericórdia. E por falar na revista, você sabe que você recebe aí os boletos, você que é sócio evangelizador, recebe os boletos de colaboração. Olha, a gente sempre diz aqui assim, olha, Revista Brasil Cristão não é por assinatura, você não assina a Revista Brasil Cristão. É um gesto que você faz de nos ajudar com a sua colaboração financeira. E aí você está vendo 2 boletos, né, que todos os meses a gente manda. Aquele primeiro boleto para a manutenção da casa, contas de água, luz, pagamento dos funcionários, toda a parte técnica. Você sabe que a gente aqui na parte técnica faz da melhor maneira para você, são ótimos profissionais que nós temos aqui. E também depois o segundo boleto, que é para a campanha, nesse caso, Aumenta a Minha Fé. Isso para nos ajudar de fato com essa questão das repetidoras. Você não gostaria, por exemplo, que pessoas ou parentes, amigos de vocês, que moram em vários lugares aí do nosso país, lugares mais distantes, recebam o sinal da Rede Século XXI? Então, pois é, se você ajuda, de fato tem muita coisa importante que a gente precisa levar até a outras pessoas. E você, com isso, nos ajuda a evangelizar, tá bom? Então, por isso, participe. Você que é sócio evangelizador, faça a sua colaboração. Você que não é, ligue para cá. A gente gostaria de saber se você topa ser sócio dessa obra de evangelização. Muito bem, já que nós estamos falando da revista, eu queria dar uma dica muito importante para você. Você sabe que tem saído na imprensa, a Rede Século XXI tem falado nisso aqui ao longo de toda a sua programação, sobre esse livro que o Papa Francisco está lançando. A ideia é muito bonita, muito interessante, não é? E que ideia é esta? Foi pedido, né, que várias crianças escrevessem ao Papa Francisco e fizessem alguma pergunta para ele, né? E, claro, o Papa Francisco responde. É claro que foram selecionadas várias perguntas e ele responde estas perguntas das crianças e esse livro vai ser publicado. Então é o seguinte, querido Papa Francisco, é o nome do livro, você está vendo no seu vídeo, ó. É um pré-lançamento aqui na TV Século XXI. Então, por isso, olha, atenção, papais, mamães, avós, crianças, a Rede Século XXI ela tem uma novidade maravilhosa para você, para vocês exatamente. Os jesuítas lançaram um desafio às crianças do mundo todo. Que desafio foi esse? O desafio era o seguinte, como eu disse, se eles pudessem fazer uma pergunta ao Papa Francisco, que pergunta seria esta? E claro, lógico, todas as crianças, nesse desafio, apresentaram as suas perguntas ao Papa Francisco. Então, por isso que elas abraçaram rapidamente este desafio e enviaram cartas e também, além das cartas, muitos desenhos ao Papa Francisco. As mensagens, elas vão do divertido ao sério, do curioso ao profundo. E, claro, é simplesmente emocionante. Foram, sabe quantas cartas? 259 cartas de crianças entre 6 e 13 anos de idade. Olha que interessante. Elas foram enviadas de 26 países. Olha só, crianças da China, da Nigéria, Filipinas, Estados Unidos, Canadá, Quênia, Holanda e também, claro, o Brasil e tantos outros países. O Papa Francisco também abraçou o desafio com todo aquele carinho que ele tem, que você conhece, para com todas as crianças. Por isso, ele fez questão de responder a todas as cartas. Olha que legal! Então, das 259 cartas, 30 foram escolhidas para formarem um livro. Sim, as perguntas das crianças e as respostas do Papa Francisco foram transformadas num livro. O livro contém, inclusive, os desenhos que as próprias crianças enviaram para o Papa. O nome do livro é Querido Papa Francisco. Você viu aí na sua tela, no seu vídeo. Você está vendo aí agora, inclusive, olha, a capa do livro, que assim, você tem que, claro, reservar esse livro, porque eu tenho certeza que quando começarem a publicar esse livro, as pessoas todas vão querer adquirir. Então, você vai ter que reservar. Você está vendo no seu vídeo, é só ligar 3871-9620 e dizer, olha, eu quero receber o livro do Papa Francisco. E, claro, elas vão dar todas as informações para você. Fica difícil ligar? Acesse o nosso site, rs21.com.br, e ali lá você vai ter a nossa Dica 21. E além disso, claro, quem sabe você não tem outros produtos ali que você goste e queira adquirir também, tá bom?
Muito bem, fica essa dica maravilhosa para você. Então, você que é criança, você que é pai, você que é avô, vai atrás, liga para cá, reserve já o seu livro, porque a gente vai ficar muito feliz com isso. Além do mais, nós vamos receber aí mensagens tão bonitas, não só para as crianças, mas que eu tenho absoluta certeza que vão falar muito bem em nosso coração e em nossa vida, tá bom? Muito bem, a gente está falando aqui sobre essa questão da misericórdia, do Ano Santo da Misericórdia, das indulgências. E nós já demos uma breve introdução sobre essa questão do Ano da Misericórdia. Mas, de uma maneira especial agora, eu gostaria de falar com você sobre a questão da confissão. Uma preocupação que normalmente nós temos e que a gente precisa, eu não diria sanar isso, mas entender que a confissão ela é uma necessidade de cada um de nós. E, claro, a confissão como, eu até diria, um projeto de vida. Viver, de fato, aquilo que é básico para nós. Então, como uma primeira introdução, eu gostaria de lembrar a você um artigo, depois eu pego esse artigo aqui para exemplificar melhor, sobre a questão da confissão como um sacramento de cura. Você sabe que na nossa igreja tem 2 sacramentos que são sacramentos de cura. O sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Então, eles são primordiais para esta cura, não só física, mas também espiritual. Por isso, quando a gente fala de confissão, a gente não fala apenas de um gesto mecânico em que você vai até o padre para colocar os seus pecados e sair de lá absolvido. A confissão não é só esse gesto, é muito mais do que isso. Inclusive, eu encontrei um artigo, deixa eu pegar aqui, de um padre, ele é lá da Arquidiocese de Pouso Alegre. O nome dele é o padre Flávio Sobreiro. Ele, inclusive, tem no Facebook uma página dele, você pode até ver lá. É muito interessante o artigo que ele escreve e as mensagens que ele apresenta sobre isso. E é interessante que ele coloca assim, que a confissão nós temos várias maneiras de conhecer o sacramento. Em cada lugar, inclusive, algumas pessoas têm uma maneira de falar da confissão. Sacramento disso, sacramento daquilo. E ele até, inclusive, coloca nesse artigo dele e diz assim, olha, as pessoas conhecem como o sacramento da conversão, o sacramento da penitência, o próprio sacramento da confissão chamado, e também o sacramento da reconciliação. Em todos eles, segundo o padre Flávio Sobreiro, em todos eles nós experimentamos a misericórdia de Deus. Olha que interessante isso, né? Todos nós já sabemos disso, todos nós já entendemos que a misericórdia de Deus ela passa por esse lado da confissão também. Mas uma coisa importante que ele salienta aqui é que a confissão ela é de fato esse encontro de uma intimidade plena com Deus, plena. Porque você não vai lá com medo daquilo que o padre vai falar para você, mas você vai lá porque diante do sacerdote você vai encontrar a remissão, o perdão e mais ainda a misericórdia de Deus. É aquilo que o Papa Francisco falou no VT que a gente viu no bloco anterior, dizendo assim, olha, Deus corrige com a misericórdia. Nós às vezes corrigimos, chamando a atenção, apontando os erros da pessoa, dizendo, olha, você não poderia ter feito isso, nem aquilo. Deus, ao contrário, ele corrige sendo misericordioso. E neste artigo que o padre Flávio escreve, ele coloca um pouco disso também. Ele fala também, além disso, a questão do sigilo da confissão, que a gente vai entrar nisso também. Mas veja bem, quando você pensar na confissão ao longo da quaresma, não só ao longo da quaresma, mas agora de uma maneira específica, principalmente pelo ano da misericórdia, pense nisso. A confissão, antes de contar pecados, ela é esse encontro de reconciliação com Deus e com você. Então, quando você procura a confissão, você não vai lá para falar pecado dos outros. Você vai lá para dizer assim, olha, eu sou pecador, tenho as minhas falhas e as minhas limitações e preciso da misericórdia de Deus. Você já pensou nisso? Como é que você entende a confissão na sua vida? Você entende como um ato de misericórdia ou você acha que é um gesto mecânico que as pessoas fazem? Inclusive, há pessoas que dizem assim, eu não vou confessar com o padre não, porque ele é um homem como eu. Ele é uma pessoa comum como eu, então como é que eu vou contar os meus pecados para uma pessoa que é como eu? Acontece que a gente tem que entender que naquele momento o padre age em nome de Cristo. E naquele momento o padre não está muito preocupado com a quantidade de pecados que você vai dizer. Na verdade é essa. O padre está preocupado em levar até você a misericórdia de Deus, que é tão própria da nossa vida e que a gente precisa dela. Então a misericórdia como um ato de fé. Por isso a gente vai, a partir desses dias, ao longo da quaresma de uma maneira muito especial, pensar nisso.
como é que a gente tem vivido essa questão da confissão, como é que a gente entende a confissão na nossa vida e como nós estamos buscando esta confissão. Então pense nisso, confissão como um gesto de encontro com Deus, buscando de fato essa reconciliação tão necessária para a nossa vida. Muito bem, nós vamos ver mais um vídeo agora, ao longo dessa nossa programação, alguns vídeos a gente vai apresentar para você, para entender um pouco mais essa questão da confissão e da indulgência. Acompanhe comigo. Bom dia, Padre Air, e a todos que acompanham o programa Você Pode Ser Feliz. Nesse ano da misericórdia, tem se falado muito, desse tema que você aí está escutando do Padre, sobre confissão e indulgência. Então, hoje o Padre Carlos está nos recebendo aqui no Santuário de Nossa Senhora do Guadalupe, em Campinas, para conversar conosco um pouco, Padre, e explicar sobre como fazer uma boa confissão, como alcançar essas indulgências. Obrigada por nos acolher hoje. É uma alegria que vocês venham aqui ao Santuário de Guadalupe e aproveitar também o santuário, também um lugar de encontro, um lugar de espiritualidade e um lugar da experiência profunda de Deus também aqui neste momento. Padre, vamos começar explicando para as pessoas como fazer uma boa confissão. Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, e principalmente aquele que vai fazer uma confissão, precisa reservar um espaço para fazer um bom exame de consciência. Basta seguir os mandamentos, os 10 mandamentos e os mandamentos da igreja. Dentro desses a gente vai olhando cada um deles e vai olhando como a minha ação dentro desses mandamentos estão de acordo ou em desagrado com a vontade de Deus. Falando um pouco mais do ano da misericórdia, e fica muito em cima dessa tecla da confissão e das indulgências, o que são as indulgências, como alcançá-las e a questão também da porta da misericórdia que foi aberta, as pessoas estão passando nos santuários, qual é a relação disso tudo? Neste grande ano da misericórdia que o Santo Padre, o Papa, nos propõe, ele nos coloca este pilar, o primeiro, o da confissão. Justamente a confissão, neste contexto, é muito importante, porque justamente é ele que faz a gente fazer a grande experiência da misericórdia de Deus. E, ao mesmo tempo, a Igreja propõe, como resultado desta misericórdia, também as indulgências. Elas são momentos que a Igreja concede esta graça aos fiéis, por meio do qual, a partir do momento em que você se confessa, é apagado o pecado, mas ainda fica a culpa do pecado. E a culpa do pecado só é apagado com a indulgência. Então, é importante que nós, a partir do momento que nos confessamos, também busquemos rapidamente também a indulgência. É participar de uma celebração nos lugares indicados pela Igreja, aonde estão as portas santas. A gente deve passar por esta porta, participar da celebração daquele local e rezar pela intenção do Santo Padre o Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. E já que participamos desta celebração, comungar também nesta celebração, para que a gente obtenha as indulgências da Porta Santa e a pessoa possa obter a graça que precisa. E aí a indulgência, principalmente neste contexto que o Santo Padre, o Papa, coloca, é para os vivos e para os mortos, ou seja, cada um de nós, segundo sua possibilidade, faça um esforço para receber as indulgências. Padre Carlos falou da importância do evento motivado pelo Papa Francisco e intitulado como 24 Horas para o Senhor. Esta experiência da misericórdia no dia 4 e 5, que nós o fizemos, favoreceu que a gente cada vez mais pudesse iniciar esta experiência da misericórdia. Haviam padres lá para atender a confissão, ou seja, se eu fui à meia-noite, tinha gente para atender a confissão. Se eu fui de madrugada, tinha gente para atender a confissão.
para que a gente fizesse a experiência da grande misericórdia de Deus. Além do que, a presença do Santíssimo Sacramento que esteve lá, para juntamente com a misericórdia a gente fazer o encontro com o Deus Eucarístico, no qual nos convida, nos chama a uma nova caminhada. Desejo a todos também que façam uma boa experiência nesse ano santo, da grande misericórdia de Deus, que Ele nos ama profundamente e nos convida a experienciá-lo, coisa que às vezes na correria do dia a dia nós esquecemos ou deixamos de lado ou não vivemos a plenitude disso. Esperando que cada um aproveite esse momento, esta celebração que aconteceu, espero que você tenha ido dia 4 e 5, fazer essa experiência. E se não fez, poderá fazê-lo também na sua comunidade, indo confessar, passando pela Porta Santa e indo ou à Catedral ou à Igreja do Carmo, as duas grandes portas santas de nossa arquidiocese. Desejo a todos que sejam abençoados neste momento e vivam esta experiência do amor de Deus. Palavras sábias do Padre Carlos, lá do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Campinas. Daqui a pouco, se der, a gente até aprofunda um pouco mais algumas coisas que ele apresentou. Porque agora nós vamos para um intervalo que é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até daqui a pouco.